O Campeonato Brasileiro começa de uma forma diferente e tem treinador sendo pressionado. Aliás, um deles já caiu. A gente vai falar desse Campeonato Brasileiro, falar do Flamengo também, que estava brigando, ameaçado contra o rebaixamento no Carioca e agora está a um passo da decisão. Temos Libertadores, Champions League e muita coisa para comentar nesse podcast Na Cara do Gol que começa agora. Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta edição especial aqui do nosso podcast Na Cara do Gol. Especial porque começamos, de fato, o pontapé inicial nessa nova temporada do nosso podcast. Fizemos uma edição extraordinária para fazer a previsão do Campeonato Brasileiro e agora sim voltamos ao nosso ritmo semanal. Então eu conto com o seu like, com o seu hype, com o seu comentário, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal do Gol e, claro, clique no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Temos o nosso diário, vai voltar o Gol nas Américas, tem a produção do Resenha Tática, tem coisa... a programação é boa, eu garanto para vocês. Eu, Rafael Bellatini, na apresentação, contando mais uma vez com Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, e o nosso tier list que já tem aí umas surpresas interessantes, né? Porque nós colocamos o Cruzeiro como o time mais capaz de desafiar esse domínio do Flamengo e do Palmeiras, e o Cruzeiro já começa aí com um dos técnicos ameaçados nesse Brasileirão, né? Com o Tite, que não faz assim um grande trabalho nesse início de temporada, né? A gente geralmente fugiu do Internacional como favorito e eu acho que o Cruzeiro assumiu a vaga de Inter. O Inter ocupava o posto de Inter. E agora sim, eu acho que... o Inter era aquela força que vem, que nunca chega, né? Isso. E agora será o Cruzeiro? Eu acho muito cedo ainda, mas vamos lá, vamos falar um pouco disso, né? Características diferentes desse Brasileirão, e para falar com a gente aqui hoje, convidado especial, nosso discípulo de Lucas Pinheiro Braten, o Homem das Neves, o pescador, o esquimó, Carlos Ramos. Tudo bem, Carlos? Tudo frio, Rafael, tudo frio, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês para falar de Campeonato Brasileiro. E ainda bem que vocês deixaram claro lá no programa, quando vocês gravaram, que era tudo para dar errado, né? Na tier list que vocês fizeram. E realmente já está começando a dar errado com esse Cruzeiro que está começando a temporada. Na verdade, cara, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas é um início de temporada que ninguém está conseguindo performar. A verdade é essa. Alguns conseguem resultados, outros não conseguem, mas performar mesmo, ninguém está conseguindo. E a gente vai abordar isso nesse podcast de hoje. Olha, já discordo, hein? Eu tô achando tão animado esse início de Brasileirão. O que eu acho é só que é início de temporada, eu não vejo os times fazendo 90 minutos bons, né? Eu vejo muito time interessante, eu vejo muito time jogando para ganhar, que é uma coisa que me anima muito nesse Brasileirão, tá? Tá todo mundo entrando para arriscar e para tentar realmente 3 pontos, não tem aquela coisa mais conservadora, tanto é que a gente vê com quantidade de gols que está saindo, mas também eu acho que é um pouco porque é início de temporada, né? Então os times variam muito, tem muita instabilidade dentro dos 90 minutos. Você vê clubes que estão bem e de repente depois dos 60 ali desmorona tudo, porque fisicamente não consegue manter ainda aquele patamar, né, de temporada, de intensidade, tá ainda naqueles ajustes. Não teve pré-temporada, né? Não teve, então, né? Eu quero puxar, então vou inverter. A pauta programa bom é que a gente inverte pauta, que muda tudo. É aí que é o papo que é o mais fluido, que é o correto, né? Peço perdão. O quê? Por essa inversão de pauta já no início. Mas é um elogio, é aí que é bom, é aí que é o papo de mesa aqui da gente conversar realmente, né? Mas o Campeonato Brasileiro, o que me passa a sensação, eu não sei se vocês concordam com isso, é que geralmente quando é depois do Campeonato Estadual, ou então aquele treinador ganhou o estadual, o time ganhou o estadual e entra com uma pompa, acreditando que ele tá bem, já tá com um ano mais feito, né? E quem perdeu invariavelmente está em crise, né? Não importa que só tenha um campeão por campeonato, todos os outros times que não venceram os estaduais estão em crise, e aí os treinadores já começam a colocar aquele time que vai só empatar, vou querer jogar pelo 1-0, né? Vou buscar aquele contra-ataque, retranquinha. Agora não. Tá mais solto, né? Tá todo mundo tentando tatear o que vai ser o ano de 2026. E a gente tá tendo uma chuva de gols. Tem rodada que tem, na quarta-feira, 5 jogos, 19 gols. No outro dia, 23 gols em 6 jogos. Tá uma coisa, tá solta, né?
Então, até por isso que eu falo que eu não vejo ninguém performando em alto nível nesse momento, porque é impossível performar em alto nível nesse momento, porque as equipes não se prepararam para isso, né? Elas não tiveram tempo para se preparar para isso. Até por isso, os jogos estão muito abertos, né? A gente está vendo aí 3-3 e vários placares elásticos, assim, nesse início de temporada, porque as equipes ainda não estão organizadas, né? Mesmo as equipes que conseguiram manter a base da última temporada, elas não estão preparadas ainda para, fisicamente mesmo, entregar nesse início de temporada o que se espera das equipes no Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, Mineiro, Gaúcho, enfim, os estaduais, eles eram uma pré-temporada e cortou isso nessa temporada, e as equipes já começaram no Campeonato Brasileiro. E foi uma inversão aí bem difícil, eu acho, para os treinadores, porque eles não tiveram tempo para preparar as equipes para isso. E tem muita comissão técnica nova aí, né? E eu digo duas coisas, né? Primeiro, normalmente no Brasil, o técnico não ter tempo para preparar um clube é a melhor coisa. É uma benção. Porque quando tem tempo dá tudo errado, né? Os nossos técnicos são especialistas em em trocar o pneu com o carro andando, né? Nosso calendário é muito assim, e muitas vezes eu sinto que os técnicos não sabem o que fazer quando tem tempo para treinar, tá? Não é só uma questão de incapacidade, não. É a rotina do futebol brasileiro, forma técnicos que muitas vezes são melhores nessa gestão do grupo na maratona de jogos, porque é isso que eles enfrentam em 90% do ano, do que em realmente pegar e criar essa estabilidade nessa rotina de pré-temporada. A gente nunca tem isso, né? Então eu sinto que falta até um certo know-how, pode parecer engraçado até, mas eu sinto isso, eu sinto que às vezes você dá tempo pro cara trabalhar e o cara não sabe o que fazer, tá? Mas eu queria destacar aqui uma coisa positiva, né? Eu vejo, não sei se é por causa disso, pode ser a explicação do Carlos, mas eu acho que não teve um 0-0. Acho que não tivemos um 0-0 nessas rodadas iniciais, né? Nas 3 primeiras rodadas, não né? Tivemos. Não tivemos. E todos os jogos que eu acompanhei, nem sempre todos foram bons, né? Já acompanhei bastante jogo nesse início de temporada. Nem todos foram bons, mas quase todos foram divertidos. Eu não sei se o Carlos tem essa mesma impressão que eu, né? Foram jogos muito abertos. Né? Eu acho que falta aquela retranca, né? Acho que não tem ninguém ali de fato pensando eu preciso salvar o meu emprego, porque é começo de campeonato, começo de ano, de fato. Então o cara não tá no travadinho lá atrás, ele tá jogando um pouquinho. E tendo essa... vamos pegar alguns clubes que jogam o brasileiro de outra forma, tipo o Vitória. Eu lembro que no ano passado, quando a gente fez aquele especial do Campeonato Brasileiro, os colegas que acompanhavam o esporte falavam que o estadual tirava a noção do esporte, porque ele jogava propondo o jogo durante todo o campeonato estadual, chegava no brasileiro, era o contrário, ele não podia mais propor, ele não era o time dominante, né? Ele tinha que reagir mais. Nesse ano, você pega um time como o Vitória, que talvez tenha que ser mais reativo no brasileiro, mas não dá para montar 2 times diferentes. Como ele joga o estadual no final de semana e o brasileiro no meio de semana, não dá para mudar completamente a chave de uma hora para o outro, né? Esse caso é interessante do esporte que o Rafael trouxe aí, porque realmente, até a gente fez uma entrevista com o Johan, e ele falava um pouquinho disso, e eu tentei tirar dele uma confissão do quanto isso atrapalhou o time do esporte ao longo da temporada, né? Porque o time do esporte, eles trouxeram muita gente nova, e é um cenário que eu vou chegar agora no Remo. Eles trouxeram muita gente nova. Na teoria, eles queriam um time que tivesse a bola, que conseguisse jogar. Eles montaram o elenco para isso, né? Com o Sérgio Oliveira no meio campo, vários jogadores que eles trouxeram com características para isso, para ter mais a bola, para conseguir propor o jogo. E aí chegou no Campeonato Brasileiro, no início da temporada, eles conseguiram fazer isso, né? Foi o Pepa que montou o elenco, ele inclusive entrou em contato com vários jogadores para apresentar o projeto, para tentar mostrar para eles como que eles se encaixariam dentro do projeto na temporada. No início da temporada funcionou, mas aí ao longo do Campeonato Brasileiro a realidade é outra, é diferente. E aí o esporte não conseguiu performar como o time, a diretoria planejou. E o próprio presidente ao longo da temporada falou que houve um erro de planejamento na montagem do elenco do esporte. E ao longo da temporada o time vai perdendo, a confiança vai embora também. E agora o Remo fez algo parecido também. O Remo trouxe muita gente nova,
Inclusive, o Marcos Braz começou a montar o elenco, depois o Marcos Braz saiu, e aí ficou com outro vice de futebol. Mas o Remo montou um elenco diferente, trouxe o Osório, que teoricamente é também para ser um técnico de jogo propositivo, de ter mais a bola e tudo mais, num contexto competitivo que o Remo não vai conseguir muito isso. Na verdade é essa, né? Então, até o início de temporada do Remo não tem sido tão ruim. Mas aí vem outro ponto também. Os grandes, teoricamente, que são as equipes dentro do cenário brasileiro, tá? Eu não estou falando que o Remo não é um time grande, é a maior força do norte, muitos dizem, né? E tem o Paysandu, enfim. Mas o Remo é grande regionalmente. Mas dentro do cenário nacional, o Remo entra para lutar contra o rebaixamento. Ele vai abaixo dos outros times que têm um poder de investimento maior. Mas nesse momento da temporada, essas equipes não estão preparadas. Por exemplo, o Remo jogou com o Atlético Mineiro num jogo absolutamente maluco. E o Atlético, que teoricamente era para assumir o protagonismo da partida e ter a bola e conseguir controlar o jogo, não conseguiu. E o jogo ficou maluco, foi um jogo de 6 gols, um Atlético que vive um momento ruim. As equipes que vão enfrentar os times que teoricamente são os favoritos, vão enfrentar equipes que não estão preparadas também nesse início de temporada. Quem vai enfrentar o Flamengo, o Vitória jogou com o Flamengo também. E o Flamengo não está bem nesse início de temporada também. O Flamengo não está preparado nesse início de temporada, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então, o Vitória conseguiu dificultar o Flamengo. Vitória e Flamengo foi um jogo horroroso, ao contrário do Remo e Atlético Mineiro, que teve muitos gols. Porque o Vitória se fechou e o Flamengo, que tentou até ter o protagonismo da partida, não conseguiu fazer muita coisa. Então, acho que tem um pouco disso também, de as equipes que vão enfrentar os favoritos, enfrentam favoritos que não estão tão bem preparados quanto nas temporadas anteriores. Os favoritos conseguiam se preparar melhor para chegar no Campeonato Brasileiro com elencos mais entrosados e preparados para performar como eles planejaram para a temporada. E tem um detalhe também, né, Massa? É a questão até de janela. A janela segue aberta aqui até março, mas eu acho que os times, eles não sabem muito bem o que eles precisam, o que eles não precisam. Você tem ali o estágio do campeonato estadual, que aí você percebe, eu preciso de um meia, eu preciso de um pouquinho mais de reforço na defesa. Neste momento, os times ainda estão sentindo, e até um resultado atrapalha outro. Porque às vezes ele vai mal no brasileiro, mas chega no final de semana, no final de semana vai bem no estadual, ou vice-versa, e ele não entende muito bem qual a necessidade para o futuro. Sim, tem muitas questões aqui que envolvem também a identidade. Por exemplo, você pega o Atlético Mineiro. Cometeu um erro ao apostar em Jorge Sampaoli, sem ter essa confiança, né? Porque não durou nada, e principalmente ali com uma briga que vem de antes da temporada começar, que é entre Hulk e Jorge Sampaoli, né? Você sabe que você vai ter que encarar essa briga. Ou você segura um ou segura outro. E não deixou embora o Não Hulk. deixou nem o Hulk ir embora e manteve o Jorge Sampaoli para quê? Para demitir 3 rodadas depois, né? Então, esse tipo de erro é um erro que às vezes cometia-se no estadual e depois conseguia ajeitar para o brasileiro, né? Esse erro agora custa pontos importantes no Brasileirão, né? No caso do Flamengo, acho que o Flamengo é um dos casos mais emblemáticos. Por quê? Porque o Flamengo é o favorito, né? Acho que é o favorito de 10 em 10 pessoas, porque é o melhor elenco, teoricamente, no papel, atual campeão. E o Flamengo teve uma temporada muito difícil no ano passado, mal se preparou para essa temporada, né? E você começa a ver que talvez o elenco do Flamengo seja grande, seja importante, mas é desequilibrado, né? E o Flamengo vai conseguir fazer essa mudança no meio do ano, se precisar, porque o Flamengo tem dinheiro, né? Mas ele pode perder pontos aí nessa disputa também, o que pro Brasileirão é ótimo, porque torna tudo mais disputado, né? E o Palmeiras, nesse caso, acho que saiu até um pouquinho à frente do Flamengo nesse sentido, porque já vinha sendo criticado antes, já sabia os problemas que tinham antes e se movimentou mais cedo para resolvê-los, né? Eu vejo hoje o Flamengo, por exemplo, o Carlos falou ali do jogo contra o Vitória, o Flamengo não consegue dominar um jogo.
Tá? O Flamengo é tecnicamente superior às equipes que enfrenta, mas ele não tem um meio-campo, principalmente. Não é arrasador, né? Ele não é aquele meio-campo que consegue controlar o jogo e criar jogadas. Você fica ali às vezes jogando com 4, 5 pessoas na frente, 5 jogadores que são mais jogadores ofensivos, né? A chegada do Paquetá aumenta aí esse dilema e você vê um meio-campo esvaziado, né? Um pouco como aconteceu com a seleção brasileira recentemente, né? Você tem que botar ali um monte de jogadores ofensivos talentosos, consegue resolver o problema muitas vezes pelo talento desses jogadores, mas você não tem o equilíbrio. Por exemplo, se você perde um Pulgar no Flamengo, você tem uma certa dificuldade, né, para montar esse meio campo, porque você perde em combatividade, né? Você perde ali essa capacidade de reter a bola e não consegue criar tanto para os seus jogadores que são as grandes estrelas, né? Fora isso, de uma contratação como o Paquetá, aquele cara que você tem que botar para jogar porque você pagou Sim. 40 milhões por ele, mesmo que ele não esteja na melhor das fases. E ele não vai ter tempo de se adaptar ao esquema do Felipe Luiz, ou o Felipe Luiz adaptar qual é a melhor posição. Ele sabe qual é a posição, sabe? Mas eu quero ver em campo, né? Essa dinâmica funcionar. Ainda não funciona, o Flamengo ainda não funciona bem coletivamente. Foi um time que manteve a base e o técnico, mas começou a temporada aí com uma série de erros, né? E o Flamengo perdeu um jogo, por exemplo, para o São Paulo, que em condições normais de pressão e temperatura não era normal perder. O esperado era que o Flamengo, pelo elenco, pelo momento que vivia o São Paulo até naquele jogo lá, que o Flamengo começasse com a vitória e acabou perdendo. O Flamengo tem uma vitória, um empate e uma derrota no começo do campeonato, está em 10º lugar. Claro que a diferença é pequena, tem muito campeonato pela frente, mas a gente pode sentir, né, Carlos? Eu acho que tem alguns resultados aqui, por exemplo, olhar o Cruzeiro nesse momento e ver o Cruzeiro com 1 ponto, né? Tem um empate em 3 jogos no Campeonato Brasileiro, já com pressão em cima do Tite, você não sabe se vai continuar, o que vai ser dali por diante. Isso aqui pode pesar no final do campeonato, né? E já estão falando do Jardim, inclusive, né? Eu já vi, acho que foi o Samuel Venâncio, né, um jornalista lá de Minas, falar que o Jardim já resolveu os problemas dele e tá aí, né? Então, Era férias? imagina. Que problema é esse, pô? É fácil. O Jardim vem resolver os meus problemas também. Porque que cara expresso. Pô, eu vou contratar o Jardim. O ano sabático virou mês sabático, né? Ele tirou um mês 3 sabático. meses ele conseguiu resolver os problemas dele e já estaria... Assim, uma forma de fazer pressão na diretoria do Cruzeiro também com relação ao Tite, né? E o Tite, vamos lá, para mim o Tite foi o grande técnico brasileiro aí dos últimos anos. Não vi outro igual a ele, desde que ele fez o trabalho dele no Corinthians até a seleção brasileira, e mesmo os 2 ciclos do Tite na seleção brasileira eu considero muito bons. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final, nas 2 Copas, né, e muita gente achou isso pouco, e é pouco, fato, é pouco, mas não vejo que foi por causa do Tite que o Brasil caiu. O Brasil fez boas Copas até, e acabou caindo antecipadamente, poderia ter ido mais longe do que realmente foi. Né? E como em 2014 o Brasil foi mais longe do que realmente deveria ter ido, né? Acho que é bem por aí. Só que o Tite, desde que ele saiu da seleção brasileira, ele teve problemas médicos, né? Trabalhou a ansiedade e outras coisas, e eu acho que isso afetou muito a carreira dele. Ele não está conseguindo voltar, e eu acho que difícil ele conseguir voltar a ser o Tite que ele era antes, né? Tanto que uma coisa muito polêmica nos últimos dias foi a imagem do Tite não falando com a equipe na parada técnica, né? A parada de hidratação, que vira parada técnica, enfim. E foi o Matheus Bach, que é o auxiliar dele, e o filho dele também, falando com a equipe. Outro momento do Matheus Bach discutindo com ele, porque ele tentou tirar o Matheus Bach da confusão, e o Matheus Bach meio que, sai daqui, eu vou falar o que eu quiser e tudo mais. Então, eu acho que ele perdeu um pouquinho a voz dentro da comissão técnica, por um pouco de estratégia dele também, né? Para seguir um pouquinho as recomendações que foram passadas para ele, para tentar conter a ansiedade dele, né, o problema de estresse dele, de uma certa forma, e dar mais voz para os outros membros da comissão técnica. Porém, eu acho que o Tite é o grande nome da comissão técnica. Os trabalhos do Tite ao longo dos anos, é óbvio que os analistas dele e os auxiliares dele ajudaram, mas é muito por conta do Tite. O Tite era um cara muito bom como técnico, um cara que falava muito bem, um cara que controlava o grupo muito bem. O Tite sempre teve os grupos dele na mão dele,
né? Mesmo quando ele trabalhou com o Neymar na seleção e jogadores que podem ser um pouquinho mais difíceis de administrar no vestiário, ele sempre teve os grupos na mão dele. E ele perdeu um pouco isso nos últimos anos, né? Tanto no Flamengo, a gente viu os problemas que ele teve com o Gabigol no Flamengo, por exemplo, e agora no Cruzeiro também. Eu acho que ele está perdendo um pouquinho a mão dos grupos. E o Tite já não é mais o mesmo Tite que foi nos últimos anos, e o Tite faz falta. Dentro da comissão técnica dele, o Tite é o cara. Se não tiver o Tite, não faz sentido. Não dá para ser bom treinador e ter o psicológico em dia. Seria essa a lição, Massa? Eu acho que o Tite sofre com algo que todo grande técnico já sofreu e que tem uma carreira longa. Você chega uma hora que você tem que reencontrar a motivação, não é todo mundo que reencontra. Você tem que encontrar um equilíbrio, uma modernização em um mercado que é muito dinâmico, né? Um futebol que é muito dinâmico. O Tite, ele foi vanguarda por muito tempo, né? Ele foi um técnico que estava entre os melhores, não do Brasil, mas do mundo, por um tempo. Mas já tem muito tempo, né? E ele passou a trabalhar com seleção muito ainda cedo. Normalmente, o técnico que trabalha com seleção, ele já está no estágio final da carreira, né? E ele tem que voltar para uma rotina de clubes. É uma rotina completamente diferente. E pegou uma rotina de cara complicada, que era do Flamengo, né? Com Gabigol e companhia. Com Gabigol, que todo mundo sabia que ia ser um problema pro Tite, né? Porque os dois já não se davam bem da época de seleção brasileira. Eu acho que nesse sentido, o Tite pode estar seguindo o caminho natural de qualquer profissional. Ele tá numa fase que já não é mais o auge. Não é mais o auge da carreira dele. Eu acho que o Tite, mesmo não estando no auge, vai ser melhor do que boa parte dos técnicos brasileiros de hoje no auge, tá? Eu acho que o Tite ainda vai conseguir se manter se quiser e se encontrar motivação para isso, né? Que esses problemas, quando a gente fala esses problemas psicológicos, são problemas já de quem já está desgastado, né, com essa rotina, né? E é natural, o cara já ganhou tudo, ele foi técnico na seleção, ele não tem mais nada para conquistar na carreira, não tem mais nada. O que ele queria conquistar, ele não conseguiu. E não vai conseguir mais, que ele queria sair do Brasil, né? Ele queria deixar a seleção brasileira e assumir um grande cargo, principalmente no futebol italiano, ou até no futebol português, mas principalmente italiano. Ele tinha essa pretensão, pelo menos a sensação que eu tenho, né? E ele falava abertamente de trabalhar depois fora do Brasil, mas não em qualquer cargo, né? Não em qualquer cargo. Ele foi um técnico de seleção brasileira, um técnico que ganhou tudo. Ele quer alguma coisa de bom nível também, né? E não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele fracassou nisso porque o tempo na seleção brasileira, por mais que depois que ele sai a gente veja a diferença que fazia ter um bom trabalho de um bom técnico, ele fracassou no principal, que são as Copas do Mundo. Então o mundo não vê o Tite do jeito que o Brasil vê, ponto. Ele não conseguiu isso, né? Ele não conseguiu dar esse salto. E agora, do retorno dele é um retorno meio traumático, e parece que é um retorno que... O retorno para o Flamengo foi uma decisão um pouquinho... Equivocada, porque o Flamengo destrói treinadores. Eu acho que ele pensou o Felipe Luiz estava para renovar com o Flamengo, com diretoria falando mal do Felipe Luiz pelas costas, né? O cara que ganhou tudo no primeiro ano dele no clube. Então, o Flamengo é um moedor de técnicos, né? E ao mesmo tempo é um time que não depende de um técnico, porque tem um elenco que vai ser candidato em qualquer situação, vai ser um dos favoritos em qualquer situação, seja lá quem tiver no comando. Você pode botar lá quem quiser. Se o Vanderlei Luxemburgo voltar ativa e assumir o Flamengo, ele pode ser campeão, né? Então é uma pressão muito grande, né? É uma pressão muito grande. E o Cruzeiro, acho que é a mesma coisa. Ele pega o Cruzeiro, que o Leonardo Jardim fez um trabalho incrível e muito específico, né? Porque a gente pensa no Tite como segurança defensiva, e o Leonardo Jardim também. São duas... Vamos ser sinceros, são duas retrancas, né? Só que o Leonardo Jardim, ele tem um estilo muito vertical, ele implantou um estilo muito vertical no Cruzeiro. E o Tite não costuma ter
toda essa verticalidade, ele tem um pouco mais de controle de jogo, um futebol pouquinho mais lento, isso, né? E o futebol do Cruzeiro era muito rápido no ano passado. Era um futebol que botava muita gente lá atrás e quando saía que nem uma flecha, aproveitando o melhor do Caio Jorge, né? E acho que o Tite tentou se adaptar a isso e não conseguiu. Essa que é a impressão que eu tenho. Mas eu acho que ele vai dar a volta. O Cruzeiro, tá tudo muito cedo. O Cruzeiro, para mim, vai estar no G6, mesmo que não faça o ano que a gente acha que vai fazer. Vai estar no G6. Talvez não brigue pelo título como a gente... O Palmeiras vai estar lá no G4. O Flamengo vai estar no G4, independente desse início de ano que lutou contra o rebaixamento, né? Não é essa a realidade. Vai estar no G4, eu diria que no G2, né? E eu acho que esses clubes vão estar ali. Eu acho que o Fluminense também vai estar ali no G6. Esses 4 clubes, para mim, estão à frente dos outros, independente do que aconteça nesse início de temporada. Tá? Para mim, eles estão na frente. Já que o Carlos citou até a questão de parte psicológica de treinador, eu quero começar perguntando para ele sobre um técnico que a gente fala muito sobre a parte psicológica, apesar das pessoas sempre falarem assim, mas ninguém critica o trabalho do Diniz, é o técnico mais elogiado, todo mundo ama o Diniz, nunca ninguém critica o Diniz, mas assim, pelo contrário, né? Eu acho que o Diniz é o cara que mais... tem o trabalho mais escrutinado, todo mundo tá olhando cada passinho que ele dá. Se ele xinga jogador, ele é um problema, e pra mim, sinceridade, né? Eu entendo que não vale tudo no futebol, mas tem algumas coisas que segue a vida, né? E ele tava certo naquela crítica lá também. Com toda certeza ele tava certíssimo. Não fez nada mesmo. Mas o problema são os vários microfones que tem próximos hoje em dia do treinador. O Diniz pressionado mais uma vez, né? O Diniz, vamos lá, sobreviveu ao Volta Redonda agora, mas colocaria ele talvez como o mais provável próximo demitido do futebol brasileiro, Carlos? Você falou da parte psicológica, achei que você ia perguntar da minha parte psicológica, né? Mas tudo bem. O Fernando Diniz, eu acho que sim, é um dos mais pressionados, sem dúvida, nesse momento, até pela torcida do Vasco, né? Uhum. E a torcida do Vasco no jogo contra o Volta Redonda vaiou o Coutinho no primeiro tempo. Ela já havia esboçado vaias ao Coutinho no último jogo do Vasco também. E o Coutinho, inclusive, acabou o jogo, o Coutinho saiu e não voltou mais pro campo. E eu acho que isso escancara um pouquinho que talvez tenha um problema dentro do vestiário do Vasco, né? E acho que deixando mais claro isso, acho que os jogadores, o Diniz está perdendo um pouquinho do comando, né? E ele tem esse jeito, e assim, a gente viu aquilo no campo do jogo, agora imagina o que acontece no treino, no vestiário, né? E isso acaba gerando um desgaste pro cara. Bem ou mal, ele pode lá falar para o grupo que é o jeito dele, que é a forma de cobrar, e que realmente, cara, no futebol, isso é o básico, né? Não sei se vocês já viram um vídeo, por exemplo, do Vincent Kompany, quando ele estava, acho que já no Bayern de Munique, a forma como ele cobrou os jogadores durante um treinamento foi assim, se fosse durante um jogo, no Brasil, a galera ia ficar maluca. Sim. Mas assim, no futebol profissional de alta performance, é natural isso. Mas, ao mesmo tempo, isso gera um desgaste dentro do grupo de jogadores. Eu acho que no Vasco gerou esse desgaste. Algumas lideranças, eu acho que já não estão tanto com o Fernando Diniz. E entra também dentro do Vasco, além da parte tática, o Vasco não vem jogando bem nos últimos jogos. E é uma curiosidade, né? Porque o Vasco chuta absurdos, né? No segundo tempo, contra o Volta Redonda, o Vasco chutou mais de 20 vezes. No segundo tempo do jogo. E já fez isso contra a Chapecoense, chutou 20 tantas vezes, e em outros jogos também. O Vasco finaliza muito, mas finaliza mal. O Vasco não consegue finalizar bem as jogadas. E aí fazem falta, e o Diniz já usou essa bengala em outros momentos, fazem falta dois jogadores que foram fundamentais para o Vasco na temporada passada, o Verratti e o Ryan. Né? Eles entregaram perto de 50 gols para o time, 47, 48 por aí. Então, o Vasco ficou sem esses dois jogadores. E quem vai entregar esses gols nessa temporada? Chegou o Brenner, que para mim é um ótimo atacante. Eu acho que ele pode entregar mais do que o Verratti entregou para o Vasco. Em termos de gols, também. Acho que é um cara que pode entregar muitos gols, ele tem capacidade, tem potencial. Ele pode entregar principalmente nos momentos com bola. Né? O Verratti é um cara que finalizava jogadas, mas dá uma bola para o Verratti fora da área, aí esquece. O Verratti não vai conseguir fazer nada com ela.
O Brenner já consegue ajudar mais a equipe nisso. Ele consegue ter um jogo mais associativo que o Fernando Diniz, por exemplo, gosta. O Spinelli já ganhou a confiança da torcida. Primeiro que o Spinelli chegou no Rio com 500 apelidos, né? Ele é a Barbie, ele é o He-Man, ele é o Canidia da Colina. Então a torcida já amou ele a partir do momento que ele desembarcou no Rio de Janeiro, com aquela cara de surfista da Zona Sul. Aí quando ele entrou no campo, dando carrinho todo jogo, brigando por cada bola, fez o Canóbio do Vasco, né? É o Canóbio do Vasco. Ele dá carrinho. Eu pensei 2 vezes, por quê? Porque acho que o Spinelli tem condição de fazer mais gol que o Canóbio pela posição que ele joga, né? Mas é um pouco do Canóbio do Vasco, sim. E ele já ganhou a torcida, cara. Ele ganhou a torcida. E o Brenner não conseguiu ganhar a torcida, porque não é um jogador que faz isso. É um jogador que entrega muito mais tecnicamente, mas que não tem essa entrega que o Spinelli tem. Eu acho que a diferença do Brenner e do Spinelli é que o Spinelli é um personagem, é uma característica. Então você olha pra ele, tem aqueles jogadores que caem no folclore até, né? O Spinelli me parece até, foi comentado por um colega, eu achei perfeito, assim, um coadjuvante da Praça é Nossa. Eu poderia vê-lo facilmente num quadro ali, tentando bater naquele cara do telefone. Ele é bem parecido, assim, ele tem um biotipo de coadjuvante da Praça é Nossa. Só que, e aí o cara cai, a torcida quer que ele funcione. Então a torcida vai comemorar tudo que ele fizer. O jogador que é mais tímido, mais na dele... O Brenner tem muita desconfiança, né, Carlos? Porque o Brenner já teve passagem pelo Fluminense, não fez nada. O Brenner teve um início no São Paulo que parecia que ia fazer alguma coisa, mas não rendeu muito. O Brenner, mesmo na MLS, eu acho que teve mais baixos que altos, né? Você acompanha mais do que eu isso. E eu vejo muito o Brenner, se a gente olha no Spinelli e fala no Canóbio, pra mim o Brenner tem a cara do Everaldo. Nossa senhora. Acho que não, cara. Aí você acabou com o garoto. Então eu não me animaria muito não, Carlos. Eu não me animaria muito não. Eu não vejo esse futebol que o Brenner possa entregar. Primeiro, a comparação aqui é difícil se a gente for ver com o Vegetti, porque o Vegetti entregava muito gol. Muito gol com estilo completamente diferente. Podia não fazer grandes coisas com a bola no pé, mas era uma referência para bola longa, que é um problema clássico do Diniz, né? O Diniz não arma muito time para bola longa, porque normalmente também não opta por jogadores com esse estilo, né? Até o Vegetti sofreu com o Diniz por causa disso, mas ele era um escape quando o Diniz precisava para isso, né? Hoje o Brenner não é. O Brenner não é esse escape para jogar de costas pro gol e receber bola, né? Com certeza é um estilo mais próximo do que o Diniz precisa, mas o Diniz perdeu o Ryan, né? O Ryan é outro patamar de jogador. Não é pouca coisa, né? O Vasco não tem um elenco assim muito forte. Aí você perde um jogador que é o teu cara, o fora de série, né? O Coutinho não é mais fora de série há muito tempo, né? Eu acho que a torcida do Vasco tem que entender esse conceito também. Isso serve para muito torcedor de clube brasileiro, né? O Coutinho tá lá, o Coutinho tá fazendo um esforço enorme para estar no Vasco. O Coutinho não é um cara que não tá ali de brincadeira, ele só não é mais aquele jogador fantástico que foi, né? Que chegou a ser e mesmo assim com muitos altos e baixos na carreira, né? Ele não é mais, então o torcedor do Vasco pensa no Coutinho, que o Coutinho vai ser aquele cara que vai fazer a diferença. Enquanto ele hoje é um jogador útil, né? Um jogador útil e que vai ter que compor elenco. Só que o Vasco tem o quê para compor elenco? Só jogador para compor elenco. Sem o Ryan, não tem ali grandes coisas. Bando de coadjuvante, até da Praça Nossa. Não tem ali O Vasco não é um time exatamente ruim, mas é aquele time que no Brasil não se perdoa muito se estiver em má fase e se a torcida não abraçar, tá? Por quê? Porque o time também o time que luta para 10ª posição no Brasileiro pode cair, ponto, né? Qualquer time que diga assim, esse time tem time para ser 8º, 9º, 10º lugar no Brasileiro, esse time pode cair. Por quê? Porque basta uma fase ruim, basta a torcida não abraçar o cara começar a entrar naquela fase, principalmente atacante, né? Atacante precisa de confiança, e pra coisa desandar, né? E aqui fica aquela questão do Diniz. O Diniz,
Tem muita gente que diz que tem prazo de validade. Eu não acho que o Diniz tem prazo de validade necessariamente não, tá? Até porque o prazo de validade de qualquer técnico do Brasil é muito curto. Todo técnico do Brasil é interino. É muito curto. Eu acho que o Brasil é um técnico com muitas qualidades e muitos defeitos. E quando os defeitos começam a aparecer, eles se sobressaem muito, tá? Dificuldade para armar a defesa, tá? É uma coisa que acontece muito nos trabalhos do Diniz. Muitas vezes essa dificuldade as pessoas colocam pela qualidade da defesa ou pelo Diniz não treinar bem a defesa. Eu acho que tem mais a ver com as escolhas do Diniz, principalmente nos nomes. O Diniz muitas vezes quer um jogador que saiba jogar, né? E esquece que ele precisa de intensidade, que ele precisa de vigor físico para ganhar a segunda bola, porque muitas vezes o time pressiona muito, cria muito, mas ele precisa ganhar essa segunda bola para não conseguir, para conseguir manter isso sem sofrer com contra-ataque, sem sofrer na defesa, né? E o Diniz morre abraçado no erro, né? E a única coisa que eu acho se sai o Diniz e entra um novo técnico, não sei se é uma melhora ali, porque o Vasco não tem um elenco assim tão bom, né? Então eu acho que tem que tomar muito cuidado, se a escolha for pela demissão do Diniz e as pessoas perceberem que estão lá dentro, perceberem, olha, o ciclo acabou, porque eu acho que só quem está lá dentro sabe se ele realmente está controlando se perdeu o grupo de verdade ou não, né? De fora é muito mais difícil você ter essa noção e então tem que avaliar isso. Se ele perder o grupo e não tem mais o que fazer, tem que saber qual é o meu elenco e quem que eu vou fazer para quê? Não é aquela maluquice tem um dos 8 melhores elencos do Brasileirão, não, tá? É pensar assim, passar um ano tranquilo, né? Um técnico para passar um ano tranquilo com o que eu tenho, né? Só para arrematar, Rafael, desculpa me alongar nesse assunto que nem merece tanto, mas só para finalizar, com relação ao Brenner, o Brenner deixou o São Paulo numa temporada de 22 gols e fez uma grande temporada na MLS, de 18 gols também, tanto que depois ele foi vendido para a Udinese e na Itália não conseguiu fazer nada. Então, assim, eu acho que ele é um atacante muito melhor tecnicamente e pode entregar muito mais do que o Spinelli, por exemplo, só que o Spinelli hoje é o atacante que o Vasco precisa. Então, por conta da torcida também. E acho que a torcida tem grande parte nisso. Se o Diniz sair do Vasco, o que o Pedrinho vai conseguir? Trazer de volta a torcida. E a torcida do Vasco, a partir do momento que ela joga junto com o time precisa dessa confiança. E a questão da confiança é fundamental dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz também. Porque é um modelo de jogo de sair de trás tocando bola, trabalhando a bola. A partir do momento que os jogadores não têm confiança para fazer isso, eles começam a errar mais. A partir do momento que eles começam a errar mais, a torcida pega mais no pé. E aí o Vasco vai desandando, né? Então eu acho que a única diferença que pode trazer a saída do Diniz do Vasco hoje é o fator anímico. E eu não acho que no mercado hoje tem um outro técnico que consiga entregar mais. Mas eu acho que mudando o anímico, o Vasco passa 10 jogos em paz com a torcida, começa a ganhar algumas partidas, recupera a confiança, mas depois a gente entra no mesmo ciclo de novo. Então, o grande problema que eu acho é sempre assim, o pessoal sempre pede mudança de treinador sem... Não, manda o técnico embora. Tá, quem que vai chegar? Vai ser melhor? Vai ser pior? Será que dá pra ajustar isso aqui? Mesma coisa que fala do Diniz, até tinha um papo, lembra desde a época do São Paulo, do Diniz, que ele perde o grupo, olha lá como ele ofendeu o jogador ali, e o cara tá indo de um time atrás do outro, atrás do Diniz, tá sempre trabalhando junto, quer dizer, a gente tem uma visão, mas a gente não acompanha o dia a dia, o futebol é muito mais longo. Eu lembro que na época de Ponte Preta, a gente até comentava que o futebol era legal pra caramba, o chato era aquela coisa que rolava quarta e domingo, que era o jogo em si. O treinamento era outra história, aí chegava o jogo, tinha todo aquele problema, a imprensa vê algum rendimento em campo e fala, mas como é que esse cara foi escalado? Não tá vendo o treino, não viu como é que foi. O treinador fala alguma coisa, mas não viu como que é o tratamento lá dentro, se ele tem uma liberdade ou não para fazer. Eu acho até que se o Diniz tivesse de fato extrapolado o limite, ele teria sido demitido. Se fosse entendido lá dentro como passou, de fato se passou, né? Mas acho que era aceitável dentro do que existia lá. Mas a gente sabe como é que funciona, principalmente jogador que não tá jogando.
faz a pressão aqui, porque aí esse cara cai, vai trazer o outro, você vai entrar mais. A gente sabe como é que os bastidores do futebol são complicados, tá? Mas nesse momento nós temos Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro na zona do rebaixamento. Exatamente como a gente previu, né, Massa? Exatamente, a nossa tier list, o começo do campeonato é isso aqui, né? Acho que só o Santos, né, que a gente, assim, nem colocou aí no G4, né, mas falou que era Sim. Desses times era o que tinha que se preocupar mais com o rebaixamento, e acho que continua sendo, né? O mas Santos fez 6-0 no Velo Clube. No Velo Clube, né? E o Neymar teve lá bem, né? Quem eu gostei de ver foi o Gabriel, viu? O Gabigol fez um cruzamento bonito, hein? Perfeição, né? E 2 gols, um cruzamento com perfeição. Acho que o Gabigol é um cara que já mostrou futebol em alguns momentos. Mas também basta enfrentar os Velo mais umas 38 vezes no ano. Ele e o Neymar podem salvar o Santos, tá? Porque também não precisa ganhar todo jogo, né? O Santos só precisa ganhar os jogos que... Precisa ser melhor que mais 4 times, só. Exatamente, eu acho que o Santos hoje é isso, ainda mais óbvio que se tiver Neymar jogando no máximo e Gabigol... também em boa situação, óbvio que o Santos aí já aumenta o patamar e muito, né? E muito, mas o Santos, a briga eu acho que vai ser essa, para não ser rebaixado. O Internacional que se cuide, porque o Internacional também não leva fé, não acho que é candidato ao rebaixamento, mas tem que ficar atento. O Cruzeiro não, o Cruzeiro não vai ficar aí, eu acho muito difícil o Cruzeiro ficar aí. E o Vasco, né, que completa? É o Vasco? Sim. É o Vasco que completa. O Vasco é a questão da crise, né? É a questão da crise. Eu acho que tem um elenco que não deveria estar ali também, mas também não me surpreenderia, porque o técnico está pressionado, o elenco perdeu seu principal jogador no início da temporada. Bastidores, aquela confusão toda que é o Vasco faz tempo. Não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Os bastidores são uma maluquice, né? Aliás, eu não entendo. O Vasco está há 26 anos... Em crise. Em crise de bastidores, né? Eu sou do tempo do Eurico Miranda, não era nem presidente, era diretor de futebol. O Vasco fazia um trabalho muito bem feito no futebol, e foi, ainda com o Eurico Miranda já presidente, só afunda, e você pensa que alguém vai salvar, ninguém salva, né? Ninguém salva. Foi o Roberto Dinamite, agora o Pedrinho chegou cercado de expectativas. Entra em furada de SAF. Veio SAF, não importa o que aconteça, parece que o Vasco segue em crise. A crise é eterna, assim como a crise... Tá, e aqui eu vou falar do Botafogo. Eu ia puxar esse assunto, eu ia falar de outra SAF que tem, às vezes, o terminar ali com ADA, né? Porque eu ia puxar o assunto Libertadores, e nós temos o Botafogo entrando em campo no meio de semana, o Bahia também joga, né? O Botafogo joga às 9h30 da noite na quarta-feira contra o Nacional Potosí, na altitude de Potosí, 4.000 metros de altitude, e o Bahia joga um pouquinho mais cedo, às 7 da noite, contra o O'Higgins, que tem nome de zagueiro ruim, né, da Premier League, mas é o Botafogo que mais me chama a atenção. Sequência de 5 derrotas, com um técnico que a gente tinha questionamentos sobre o Anselmi, por ter acompanhado ali o que ele fez, o que ele não fez na equipe do Porto, e vai entregando um futebol questionável, né? Deprimente. A gente falou que o Anselmi ficou conhecido em Portugal por ter comandado o pior porto, talvez o pior porto da história, né? Mas é certamente o pior porto dos últimos décadas. Um trabalho muito ruim, um trabalho que quem acompanhou de perto diz que não tinha nada de positivo, nem o grupo, né? Nem a capacidade de gerir o grupo. Bastidores horrível, tudo péssimo. A rotina do dia a dia, não sabia o que estava fazendo em questão de treinamentos. Isso tudo, qualquer pessoa com um telefone consegue descobrir, tá? E é com o telefone e falar com qualquer pessoa que esteja acompanhando o dia a dia do Porto, tem acompanhado o dia a dia do Porto, né? Então, é um trabalho que, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabia que era um técnico com uma capacidade, assim, questionável de controlar um Botafogo ainda em crise. Foi uma escolha muito errada. E hoje você pega o Botafogo tem 5 derrotas consecutivas. A última vez que o Botafogo encaixou 5 derrotas consecutivas foi na campanha do rebaixamento
em 2020, foi entre 2020 e 2021. E vai encarar agora a altitude, né? A altitude é muito difícil ganhar na altitude, então a gente pode pensar em 6 derrotas seguidas, tá? E com atuações deprimentes. Atuações ruins, né? Atuações... Não tem ideia do quão deprimente é assistir o Botafogo, por exemplo, contra o Grêmio, levando 5 gols, tá? Contra o Fluminense. Quem assistiu o Fluminense e Botafogo, parecia que o Fluminense às vezes tinha um jogador a mais. Não, o Botafogo jogou um tempo inteiro com um jogador a mais e que podia ter levado 3 do Fluminense, tá? O jogo contra o Flamengo, eu acho até que não foi dos piores, mas o Flamengo vive um momento ainda muito complicado, né? Então você pega aí 5 jogos, tá? Atuações lastimáveis contra Grêmio, contra Fluminense. E não tem padrão, não tem nada, e completamente dependente basicamente de um jogador, do Danilo, né? O Danilo é o grande destaque do Botafogo, um jogador que, se o Botafogo perde por lesão, e ele já mostrou mais de uma vez que ele tem problemas físicos, né? É um jogador que se o Botafogo perde, cai muito o patamar, né? Cai muito o patamar. Acho que nós perdemos aqui o nosso Carlos, né? Perdemos o nosso Carlos aqui, mas ele deu uma congelada ali, ele falou que daqui a pouquinho ele já tá de volta aqui. Só trazer um detalhe em relação a esse Botafogo que eu fico na dúvida, inclusive até puxando um pouquinho do final de semana, pra mim não tem falta nenhuma, né, no lance do gol do Flamengo. Acho que o Botafogo ele erra, inclusive, ao se prender demais nesse lance. Para mim tem uma falha do jogador do Botafogo ao tentar o domínio, não consegue. E aí sente um contato, que para mim é um contato normal. E, é a deixa, né, para eu cair e já reclamar. Muitas vezes o árbitro marca ali e acaba... Que bom que o gol para mim não foi anulado. Mas nós temos um Botafogo que ele é fraco de ideia. O que eu sinto nessa equipe do Botafogo é um time fraco de ideia, com problemas claríssimos no gol. O Neto falhou de maneira absurda. Acho até o primeiro gol questionável, tá? Porque é um chute bem fraquinho. Ele podia ter feito melhor. E a questão do Neto é que não é um jogo, né? O Neto não passa segurança nenhuma pro torcedor do Botafogo, tá? O Neto não passa... É zero. O Botafogo precisa de um goleiro, tá? Essa é uma das posições que o Botafogo tem problemas. E eu acho que estamos falando aqui de técnicos ameaçados. O Anselmi, para mim, é um que não dura mais. Vai depender se ele vai dar a volta por cima agora, mas mais 1 ou 2 derrotas, tá? Eu vou dizer que na altitude é difícil, né? É difícil. Se ele perde o jogo seguinte... E agora não tem mais Campeonato Carioca? O Textor não costuma manter técnicos assim, não gosta assim tanto de estabilidade no comando, não. Ele não se prende a técnicos, não. Tá? A sequência é complicada porque tem o Potosí agora, né, na altitude, e aí depois joga contra o Vitória, né, pra na sequência já ter o jogo contra o Potosí na volta também. Então é pesado, né? É pesado. Coisa... E se o Botafogo pensa num resultado super natural, com uma derrota na altitude, sim, e é normal. Depois não consegue, ganha aqui, mas não consegue reverter o placar, né? Eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores, o Anselmi não resiste. Não resiste. E do Bahia, você acha que contra o Higgins, eu acho que não vai ser um grande problema, não. Acho que o Bahia tá bem arrumadinho, tô gostando do trabalho. O Bahia para mim, eu quando falei ali dos 4 que vão estar no G6, eu esqueci o Bahia, tá? Então tô sendo injusto com o Bahia. O Bahia para mim é time de G6 e me surpreende muito se não tiver ali. Tá? Acho que o Bahia é um time que, se tivesse mais 2 ou 3 nomes de ponta, era um time que podia sonhar até com o título do Brasileiro, tá? Precisava ali de 2, 3 nomes. Eu acho que hoje o elenco do Bahia não é para disputar o Brasileiro, mas é um elenco que é muito difícil ficar fora do G6, porque tem um trabalho de longo prazo, tem uma base já formada. Tem um elenco que não é maravilhoso, mas é um elenco que consegue suportar a maratona do brasileiro. Para mim, o Bahia é time de G6, tá? É time de G6 e é obviamente favorito. Qualquer equipe do Brasil que lute entre as 6 primeiras posições do Brasil é equipe para chegar na fase eliminatória da Copa Libertadores hoje, tá? E pode sonhar em ir além. Porque
basicamente, quem é que rivaliza com os clubes brasileiros hoje na América do Sul. Então o Bahia tem obrigação, não é que o Bahia é favorito, ele tem obrigação, tá? Obrigação de vencer. Se não vencer, vai ser feio pro Rogério Ceni, vai ser feio pro Bahia. O Carlos voltou aqui com a gente, ele tinha saído para dar um... você faz aquele salto longo lá do esqui, que usa aquela roupa toda especial, o que é? Não foi o pit stop do Cássio, tá? Não foi o pit stop do Cássio, não. Eu tava por aqui, rodando os técnicos a pé. Dá uma congelada, mas eu achei que ele tinha ido fazer um slalom gigante. O Carlos entrou nessa pegada aqui, ele tá na vibe dos Jogos Olímpicos de Inverno. Hoje eu não saio de casa, não. Ontem eu já peguei frio bastante, hoje eu fico aqui. Mas o Bahia tem a sequência do trabalho do Ceni, né? Uhum. Que acho que é fundamental pro time. E curiosidade do O'Higgins, que ele tem dois jogadores, um jogador, na verdade, que teve em destaque não, ele chegou em destaque no futebol brasileiro e se esperava muito dele, mas que ele acabou não rendendo, que é o Sarrafiore, não sei se vocês lembram. Sim. Que ele jogou no Internacional, jogou no Curitiba, depois jogou no Vasco, que é um jogador que ainda está tentando se encontrar até hoje, né? Ele nunca se encontrou. E até hoje ele é promessa. E ele faz parte desse time do O'Higgins, tanto que ele nem tem tanta sequência, né? Espera-se que ele seja titular do time, mas ele não consegue ser titular do time, né? E o O'Higgins também tem um camisa 10, que é o Brian Rabejo, que foi um dos principais jogadores da equipe na temporada passada. Acho que pode ser a referência técnica da equipe, né? Mas, de qualquer forma, o Bahia, com a sequência do trabalho do Ceni, o Bahia, que é o único invicto do futebol brasileiro na atual temporada, que no final de semana, ao contrário do Botafogo, que jogou com os titulares, apesar do Botafogo ter mandado para Potosí alguns jogadores jovens, né, antecipadamente, foram lá uma semana antes para se adaptar com a altitude. Pelo que eu entendi, foi uma preferência de jogadores jovens que não estão acostumados e jogadores fortes fisicamente também, que de repente podem entrar no segundo tempo para dar um gás na equipe. Mas o Bahia, no final de semana, jogou mais uma vez no Campeonato Baiano, com uma equipe alternativa, poupou os titulares e os titulares vão chegar em plena forma para esse jogo. O Bahia não vai enfrentar altitude, o Bahia vai estar tranquilo e é completo favorito nesse jogo com o O'Higgins. O Heinz aí também tem nome de pub, né? Acho que eu facilmente iria tomar uma no Heinz. Nossa, tranquilamente, né? Depois ali, certamente. Vamos lá tomar uma no Heinz. Pô, seria muito legal. Vou passar para a gente conversar aqui sobre Liga dos Campeões, porque nessa semana começa a nossa fase de playoffs e nós temos alguns times renomados aí que estão nessa fase, né? Correndo o risco de ficar fora já antes das oitavas de final. Teremos Galatasaray e Juventus, Borussia Dortmund e Atalanta, Mônaco e PSG, Benfica e Real Madrid, isso já na terça-feira. Quarta-feira tem Qarabag e Newcastle, o Clube Bruges contra o Atlético de Madrid, Bodo Glimt contra a Internazionale e Olympiacos contra o Bayer Leverkusen. Mas aqui a gente tem nomes, né, de muito renome, aliás, Juventus, PSG, o atual campeão, o Real Madrid. O Real Madrid contra o Benfica... É até curioso esse confronto, mais curioso do que o confronto em fase inicial de mata-mata entre times do mesmo país, né, que é o caso do Mônaco contra o PSG, mas o Real Madrid encara o Benfica, que conseguiu a classificação graças àquela vitória miraculosa ali com um gol de goleiro nos últimos instantes contra o próprio Real Madrid jogando na Luz, e agora voltam a se encontrar justamente na Luz nessa terça-feira. E uma vitória muito justa, né? Então a gente não pode esquecer isso. O Benfica foi muito superior ao Real Madrid, tá? Eu não espero que seja de novo. Eu não acredito que seja de novo. Mas a verdade foi essa. O Benfica do José Mourinho, né? Que assim a gente estava falando do Tite. Imagina um técnico que foi de ponta e que já caiu na decadência, Luxemburgo já tem muito tempo, né? Mas que ainda pode dar ali uma pitada de brilho de vez em quando. Esse foi um momento dele, né? Esse 4-2 contra o Real Madrid. Eu acho que são mais 2 jogos contra o Real Madrid. Acho muito difícil o Benfica repetir o que fez, né? Até porque o Real Madrid duvido que encare esse jogo da mesma forma, né? O outro jogo foi um jogo... Pro Real Madrid valia até o descanso, era um jogo ok, mas era contra uma equipe do Benfica que vinha numa fase horrível,
precisava contar com um milagre, porque não bastava só vencer, tinha que vencer com um saldo e torcer por outros resultados. Os resultados deram certo, inclusive a derrota do Atlético de Madrid para o Bodo Glimt. O Bodo Glimt classificou para o mata-mata vencendo 2 jogos. Nunca tinha vencido um jogo de Liga dos Campeões até 2026. Venceu o City jogando em casa, depois venceu o Atlético de Madrid jogando no Metropolitano. E aí garantiu a classificação, porque é essa Champions League, né? Então, para mim, olha, eu acho que esse é o Real Madrid, o principal, vamos dizer assim, o principal rival do Real Madrid é o próprio Real Madrid, que é um time muito instável, né? Desde Xabi Alonso, mas continua instável depois da saída dele. Pode fazer o melhor ou o pior, né? E o Benfica sabe exatamente o que fazer, né? Porque o José Mourinho vai estacionar o ônibus lá e tentar estocar de vez em quando, dar aquele ataque de vez em quando para explorar o que Contar o Pavlidis ali, né? Que é um jogador que faz... tem feito bastante gol, inclusive. Eu não vejo muita possibilidade de surpresas aqui não, tá? Porque você pega o Juventus, Galatasaray. A Juventus tá mal, viu? A Juventus tá muito mal, mas cá entre nós, mesmo se a Juventus cair, eu acho que ninguém vai sentir muita falta dessa Juventus na Liga dos Campeões. Nossa, é verdade. Tá? PSG e Mônaco. O PSG tá muito irregular também, não é nem sombra do time que foi ano passado, mas no ano passado também cresceu no segundo semestre. Tem que se lembrar disso, tá? O PSG do início da Liga dos Campeões não foi um PSG que sofreu, tá? Então acho que um PSG que ainda vai crescer e, acima de tudo, o Mônaco, eu acho muito difícil o Mônaco fazer frente ao PSG em 2 jogos, surpreender num, é possível, 2 jogos praticamente impossível. O Mônaco que é o 8º no Campeonato Francês. Qarabag e Newcastle, o Newcastle é obviamente favorito, né? Atlético Madrid e Clube Bruges. O Bruges pode aprontar, tá? Eu sou fã desses clubes aí, esses clubes bagres da vida, né? Tem o Qarabag, o Clube Bagre. Mas eu gosto, eu tinha apontado o Bruges, assim como o Bodo Glimt, como times que poderiam pintar alguma coisinha. Assim como a Juventus, eu acho que também se o Atlético de Madrid cair, esse Atlético não me enche os olhos também, né? Não, muito irregular. Bodo Glimt e Internacional, eu acho que a Internacional passa... Não, o Bodo já atingiu o que poderia. Já fez o que podia, né? Então eu acho que não tem aqui muito espaço. Eu acho que quem pode surpreender é o Benfica e eu não apostaria nem um pouco no Benfica, tá? Essa é a minha... Eu não sei não, eu acho que o Galatasaray pode dar uma aprontada aqui contra a Juventus, sim. Tá? Eu espero que a Juventus avance, porque eu gosto da equipe da Juventus, mas eu não descartaria. A Inter de Milão, inclusive, tem jogando bem, viu? Eu tenho gostado bastante no campeonato italiano, tem sido um time confiável. Se não vai encher os olhos, é um time que faz o que precisa ser feito. O Carlos tem algum gigante, na sua opinião, pode cair? Cara, sinceramente, acho que não. Acho que a Juventus, talvez, pro Galatasaray. Acho que o Galatasaray avança, inclusive, nesse jogo. A Inter tá bem, realmente, né? E o Lautaro tá para ser o 3º maior artilheiro da história da Inter já faz um tempo. Nos últimos jogos ele não marcou gol. Ele tá ali com 171 gols junto com o Bonicenha. E aí vai se tornar o 3º maior artilheiro da história da equipe. É uma bandeira da Internacional e segue sendo a Internacional. E mais uma vez no esquema com 3 zagueiros, apostando muito na descida dos zagueiros pro ataque. O Carlos Augusto, lateral brasileiro, jogando cada vez mais como zagueiro por aquele lado esquerdo. Tá fazendo uma boa dobradinha com o Di Marco por aquele setor do campo. E a Inter realmente vive um momento muito bom. Acho que vai recuperar o trono do futebol italiano. Tem tudo para isso. Tá com uma campanha bem sólida, eu acho que avança com tranquilidade em cima do Bodo, né? O Newcastle deu sorte no sorteio, vamos dizer assim, né? Para enfrentar o Qarabag. E o PSG tá mal, só que o Mônaco não tá bem, né? Se o Mônaco pelo menos estivesse bem, dava pra gente apostar ele num confronto mais equilibrado. O PSG que nesse final de semana perdeu a liderança da Liga 1 pro Lens de novo. O Lens está de novo na ponta e faz uma temporada surpreendente, mas o Mônaco não vai bem no campeonato francês. O Mônaco do Paul Pogba, né? Vamos lembrar aqui que essa temporada o Paul Pogba está tentando voltar ao futebol, mas não está fácil também, né? Ele fez 3 jogos até aqui, esboçou um retorno algumas vezes, mas não está conseguindo voltar a jogar futebol, a performar no alto nível. Então eu acho que o PSG, apesar de não estar bem, o Mônaco está pior e o PSG avança também. O Real Madrid é aquilo, né? O Benfica
causou dificuldade, venceu o jogo na Luz com aquele gol do Trubin espetacular. Quem estava na Luz viveu uma noite de Champions com certeza inesquecível, mas acho que o Real Madrid passa. O Real Madrid que tem o Arbeloa tentando acalmar os egos, né? Amansar os egos da equipe. E o Florentino Pérez, ele continua com aquela postura dele que ele teve desde sempre. Vamos lembrar que o Luxemburgo foi demitido do Real Madrid porque ele tirava o Ronaldo, né? E o Florentino chegou para ele e falou, mas a galera paga o ingresso para ver o Ronaldo jogar. Por que você está tirando o Ronaldo? Porque eu sou o técnico e você é o presidente. E aí o Florentino foi, tá bom, eu sou o presidente, você está demitido. Acabou a história. E eu acho que com o Arbeloa chegou um pouco para isso também, né? Porque acho que teve um pouquinho disso também com o Xabi e com o Vini. Né? Por que você tira o Vini? Por que você não coloca o Vini para jogar e tudo mais? O Vini é o cara que traz a galera para o estádio, que a galera compra ingresso para ver ele jogar. E o Arbeloa chegou com um discurso diferente. Né? O Arbeloa chegou com o Vini é meu cara, é o meu homem, é o meu jogador, é o meu líder. Ele vai jogar aqui independente do que aconteça. E o Vini está tentando recuperar a confiança dele. O Real Madrid está tentando recuperar a confiança. O Real Madrid que teve no final de semana o Alexander-Arnold voltando para o time, fez um bom jogo, deu assistência inclusive. É um jogador que pode contribuir com a equipe, né? E pode ajudar um pouquinho o Valverde a voltar para o meio. Eu acho que isso vai ser importante para o time do Real Madrid também. O Valverde jogar na posição dele. O Valverde é meio mal-humorado, né? Meio rabugento quando joga na lateral direita. Ele sempre fala em entrevista que, eu jogo, mas não gosto, não sei o que, não sei o que lá. Vai voltar a jogar no meio. É um cara que pode contribuir muito para esse time do Real Madrid. O Arnold voltando para aquela lateral direita. O Carreiras, que é um ex-jogador do Benfica, né? O Carreiras chegou no Real Madrid após uma grande temporada no Benfica. E eu acho que vai se firmar cada vez mais como lateral esquerdo daquela equipe do Real Madrid. Real Madrid que ainda está tentando se adaptar, está se ajustando, mas ainda assim acho que é franco favorito e vai conseguir eliminar o Benfica. E só para trazer mais um detalhe sobre a Liga dos Campeões, é quase uma Premier League 2, né? Porque nós temos 5 times já classificados, entre os 8 primeiros colocados foram 5, Arsenal, Liverpool, Tottenham, e Chelsea, Manchester City garantindo a classificação direta. Tem o Newcastle, que é grande favorito, então entre os 16, a gente deve ter 6 times ingleses, né? Passando aqui de fase, nenhum deles acabou sendo eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões, mostrando a força da Premier League. E um detalhe que até o Tottenham, né, que tá mudando de treinador, a Premier League com uma característica bem diferente, Tottenham mandando o técnico embora, o Chelsea já mandou o técnico embora, tem time que tá no 4º treinador, né, o Nottingham Forest tá girando, semana que vem o Carlos vai ser o técnico do Nottingham Forest por 2 rodadas, o Massa vem logo na sequência. Só porque eu tenho nacionalidade portuguesa também, então eles visam os portugueses. Isso, a minha licença é portuguesa, eu tenho a licença da UEFA, então, é portuguesa, eu já tô no rodízio aqui também, já tô aparecendo. Esses donos bilionários aí, os caras têm dinheiro, mas é meio maluco, né? Então eles gostam de levar os técnicos portugueses e a Premier League mostrando a sua força ainda, então por isso que a gente só tem o Newcastle, porque o resto tudo passou, até o Tottenham passou, que tá aí brigando, né, contra o rebaixamento na Premier League, né, passou entre os 8 primeiros. A gente teve um tempo muito grande de domínio do futebol espanhol, né? O futebol espanhol dominava a Liga dos Campeões e ganhava a Liga Europa. Era o Sevilha na Liga Europa e Real Madrid ou Barcelona na Liga dos Campeões e as forças intermediárias da Espanha eram muito fortes, né? Villarreal chegando em semifinal. O Atlético finalista também. O Atlético de Madrid, né? Valência chegou em final, tinha o Sevilha sempre brigando pela vaga na Liga Europa, ele entrava na Champions brigando pela terceira posição do grupo. Pra já ser campeão da Liga Europa. Pra ser campeão, né, da Liga Europa e garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões. Agora tá acontecendo a mesma coisa com a Inglaterra, com uma única diferença, né? O Real Madrid e o Barcelona, que são montam super equipes que o futebol inglês às vezes não consegue montar. Né? Não consegue atrair as grandes estrelas. Se o cara tiver a opção de ir para o Real Madrid e ir para o Manchester City, por mais que o Pep Guardiola ele convença, ele vai preferir. Você tem 50% de chance de ser campeão, e pelo menos espanhol. E a visibilidade é muito grande, né? Tanto no Real Madrid quanto no Barcelona, mais o Real Madrid que o Barcelona, mas nos dois. Então o Real e o Barcelona têm sempre essa vantagem, tem as estrelas, né? No momento só tem as estrelas. Acho que o Barcelona até faz um trabalho coletivo bom, mas eu sou um crítico se o Flick fosse no Campeonato Brasileiro, ele ia estar sendo criticado como é o Diniz, né? Porque ele sempre faz trabalhos
que beiram tiram assim aquele das pessoas, surpreendem as pessoas, mas defensivamente volta e meia dão pipocadas históricas, né? Então são times que ficam facilmente expostos também defensivamente, tá? Eu acho que não me surpreenderia nem um pouco se saísse apesar desse número grande de ingleses, eu não surpreenderia nem um pouco se o campeão não fosse inglês, né? Inclusive o Bayern, para mim, o Bayern de Munique tá ali facilmente entre os favoritos, né? E até uma Premier League um pouco mais competitiva pode acabar exigindo mais do City, do Arsenal, né, podendo poupar jogadores e tendo que jogar sério 2 competições, isso fica mais complicado. E o Bayern de Munique já foi campeão alemão? Olha, não sei, hein? Assim. Olha, não sei, hein? Aquela folga, assim. A gente sabe que o Borussia daqui a pouco vai. Como é que tá o alemão aqui? Tropeçar, vai ser aquela coisa de sempre. Eu tava brincando com o Rian esses dias lá, o Rian falou assim, fiz um jogo aqui. Fiz um texto elogiando o Kompany, elogiando o Bayern de Munique e as coisas começaram a dar errado. Tá perdendo pro Leipzig. Eu falei, fica tranquilo, vai ser 12-1 pro... Aí eu falei, não, pode até virar, mas não vai ser goleada. Final, 5-1. Inclusive, no final de semana, o Harry Kane chegou a 500 gols na carreira, né? O Bayern voltou a vencer, o Dortmund venceu na sexta-feira, tentou se aproximar, mas o Bayern venceu, fez a parte dele num duelo fácil, e o Harry Kane chegou a 500 gols na carreira. São 5 jogadores em atividade que têm 500 gols, né? O Benzema, o Lewandowski, o Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, o Luizito Soares e agora Harry Kane também. O Harry Kane é o único que tá jogando numa liga mais... Não sei, hein? Não, mas o Harry Kane... Aliás, o Harry Kane, né? se ele tivesse jogado, tirado 5 anos dele da carreira do Tottenham e passasse 5 anos se ele pudesse ter jogado no Bayern Arsenal, de Munique, né? No Bayern de Munique, provavelmente ele teria aí estaria perto aí do Cristiano Ronaldo, hein? E tem outro detalhe também. Gol que ele faz na Alemanha não é brincadeira não, né? E tem outro detalhe, além de jogar no Tottenham, o Harry Kane, as primeiras temporadas dele ele jogou a terceira divisão pelo Leyton Orient, depois ele jogou no Leicester, depois ele jogou no Norwich, então ele jogando esses 2 últimos clubes na Championship. Então ele jogou em equipes, além de não brigarem por títulos, como o Tottenham, né, ele ficou marcado por não ganhar títulos na carreira, até chegar no Bayern de Munique, e em equipes também de divisões inferiores do futebol inglês. Então ele perdeu ali vários anos da carreira dele, ao contrário por exemplo, o Benzema, a maior parte da carreira dele, ele jogou no Lyon, que vencia tudo, e depois ele jogou no Real Madrid. O Robert Lewandowski, que jogou no Borussia Dortmund, na melhor fase com o Jürgen Klopp, depois Bayern de Munique, Barcelona. Cristiano Ronaldo e Messi, Real Madrid e Barcelona. Então, e o Luizito Soares que também rodou mais, mas também ainda assim jogou em grandes times como Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, que foi campeão espanhol, enfim. E o Soares, nesse Harry caso, Kane perdeu vários anos. O Soares, nesse caso, teve que fazer mais força, né? O Soares teve que fazer mais força. Mas o Kane é isso. O Kane jogou num Tottenham que não era nem de perto força dominante no campeonato, né? Se ele pudesse ter cumprido ali o sonho da vida dele de jogar no Arsenal, né? Torcedor do Arsenal. O único título que ele comemorou por muito tempo tinha sido o título dos Invictus. Mas, né, ele era torcedor do Arsenal, de fato, ali. Depois foi jogar no Tottenham, grande jogador, um atacante que, nossa, é de encher os olhos e faz gol com muita facilidade. Vamos ficar por aqui, então. A gente volta na semana que vem. Carlos, pode seguir aí no seu slalom gigante. Vocês viram o tamanho do peixe que eu peguei, cara? Nunca pesquei na minha vida. Peguei um peixinho, cara, que não dá nem pra ver o coitado. Mas devolvi ele depois. Não deu nem pra fazer um peixinho frito, não? Não deu. O trabalho maior foi abrir o buraco no gelo, né? Aí, depois disso, o peixe veio com facilidade, mas também foi a decepção pra ver o tamanho dele. Mas tá bom. Acho que até o peixe queria sair da água e falou, pelo amor de Deus, isso aqui tá frio demais. Ele não quis voltar, cara. Eu falei, volta, filho, vai lá. Não quero, deixa eu aqui. É bom que já sai congelado também, né? É fácil isso aí, é mais fácil pra distribuição no mercado. Tá aí uma experiência que eu gostei. Gostei da foto ali, estilosa, sentada naquela cadeira de pescador no meio da neve. Eu achei... No meio do lago, fantástico. No meio do lago. Quando eu fui pra Minneapolis fazer Super Bowl, o pessoal falou, não, vai dirigir num lago congelado. É a coisa mais legal que tem, dirigir num lago congelado.
O carro era alugado pela ESPN e falei, você tá louco que eu vou pegar um carro alugado e vou dirigir num lago, né? Cara, tinha muito carro estacionado no lago. Eu fiquei... Eu não teria coragem de parar o meu carro no lago de jeito nenhum. O pessoal falou, não, vai lá que é muito legal. Não, é uma boa, vai. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou sim. Tudo bem, mas vamos dirigir no lago? Massa, aquele abraço. Um abraço. Até semana que vem. Até a semana que vem. Pessoal, conto com a sua audiência aqui. Lembrando vocês que a programação segue aqui no canal do Gol. Nesta quarta-feira tem o Gol nas Américas com o Dudu Monsanto pra gente falar de Copa Libertadores que começa para os times brasileiros. Temos os nossos diários, tem o Resenha Tática com o Carlos. Aliás, o Carlos, faz o merchan do seu livro também, pô. O Resenha Tática vai sair amanhã, vai ser a dupla argentina do Grêmio, né? O Nardoni e o Leonel Pérez. Pois a gente lançou, eu vi que o Eduardo fez o merchan dele, a gente lançou, finalmente, porque todo programa que eu fazia com o Dudu perguntava, e aí o livro, vai sair, não vai sair, não sei o quê. Já tava com raiva da editora, mas saiu finalmente. A Revolução do WM tá aí em todas as plataformas, Amazon, enfim, Apple, Google, tudo que você tiver de plataforma de livro, a Revolução do WM, para falar sobre o WM que começou no Arsenal, que o Rafael tanto gosta, com o Herbert Chapman, lá na década de 1920. Foi um esquema que surgiu depois da mudança da lei do impedimento, foi se desenvolvendo ao longo dos anos, e na década de 50 começou a ficar subutilizado, até que ele se apagou e voltou agora recentemente na fase ofensiva, né, com vários técnicos usando ele. É moda hoje em dia, né? Começou com o Guardiola, que voltou com o WM para criar superioridade no meio-campo, e aí vários treinadores, o Hansi Flick depois, o próprio Abel Ferreira e vários treinadores, Rogério Ceni no Brasil, também usam o WM na fase ofensiva, e o livro é para falar um pouquinho mais sobre esse esquema que surgiu aí há 100 anos atrás e voltou à moda agora. Então eu vou colocar aqui embaixo na descrição um link lá, o Carlos vai passar direitinho o serviço pra gente fazer essa moral aqui, tá? Então, prestigie o trabalho do Carlos e o trabalho do Gol. Valeu, pessoal. Aquele abraço.